Boa noite. Vamos chegando aí, Servulânia, Rosivânia, Pastora Cleide. Dona Pastora Cleide, lembro dela há muito tempo. Tô sumido, hein, Pastora Cleide? Lá em Paracatu, né, velho? Carol, Liliane, Aninha Ribeiro. Sejam bem-vindos, gente. Walter Souza. Vamos aguardar aí 3 minutos, que é o tempo previsto para iniciarmos, tá? Essa live hoje vai ser um pouco mais sucinta, né? Deixei o colega aí, vamos fazer em torno de 45 minutos. Boa noite, Jaque Souza, Edmar Leite. Gente, informa aí se o som tá ok. O som aqui do meu microfone. Assim que o Dr. Wilson chegar, eu dou entrada para ele. E nós vamos iniciar. O Dr. Wilson está chegando aí. Matheus, o filhão nosso aí, está na área. Obrigado, Rayana. Então tá ok, se o som tá ótimo. Márcia Porto Salinas, Minas Gerais. Ah, o Wilson está aí, nós vamos dar a entrada para ele agora. Gente, então, já vou começar a falar um pouquinho e vamos crescendo aí, né? Só para fazer uma introdução breve, gente, nós vamos falar aqui hoje sobre uma das coisas mais importantes que a mulher tem, que é a capacidade reprodutiva. E o efeito danoso que tem algumas doenças e o próprio processo de envelhecimento sobre isso. Olha, a mulher, em tudo, está inserida na vida social, desempenhando as mesmas funções dos homens, com os mesmos propósitos, com a mesma vida acadêmica, com a mesma atividade profissional, né? E com objetivos muito semelhantes. Mas diferente dos homens que têm a sua produção de espermatozoide iniciada na puberdade e se mantém assim normalmente durante anos, até 60, 70 anos, a mulher tem um prazo de validade no que tange a essa questão reprodutiva. Os ovos dela são formados com ela ainda no útero da mãe. De maneira que, ao nascer, ela já perde 50% da carga dela, da carga ovariana dela, infelizmente. Tá? E vai, nesse processo chamado de apoptose, que é a morte celular programada, vai perde mais de 50% até os 20 anos, chega a perder mais 40% até os 32 anos. E paz dos senhores, a mulher quando chega aos 35 anos, ela está com a capacidade reprodutiva já bem comprometida. Isso em condições normais, maioria das pacientes. Tá? Ela, aos 35 anos, ela tem dificuldade em engravidar, mesmo se ela for uma pessoa normal. Ela tem uma facilidade para abortar. Produz ovos em quantidade e em qualidade inferior. E tende a apresentar intercorrência durante o pré-natal. 35 anos é o ponto de corte para 90% das mulheres. Mas há um grupo aí de mais ou menos 10% que tem uma situação até pior. Aquelas que têm um processo de morte celular mais acelerada. E tudo acontece com antecipação de 5 a 10 anos. Eu tenho paciente na clínica que chegou lá já em menopausa com 30 anos. Não é um ou outro caso, isso é muito comum, tá? Em mulheres normais que contraem doenças tipo endometriose, perde mais acelerado ainda. E se é operada para ressecar aquelas imagens de ovário chamadas endometrioma, também perde de forma importante. Então a evolução da mulher é de perda progressiva dos seus órgãos, da sua capacidade reprodutiva, e isso tem que ser noticiado, tem que ser informado. Às vezes a mídia traz informações
que não são verdadeiras e cria na mulher a expectativa de que ela vai ter filho o dia que ela quiser, e não é assim. A tal atriz engravidou de gêmeos com 50 anos, a outra engravidou com 51 anos, e nós sabemos o que é isso. Não é isso que a mídia coloca. Tá? Então, a verdade tem que se colocar é que o ideal é que a mulher tenha quantos filhos quiser até os 35 anos, ok? Ou, se aproximar dessa idade, se ela não vislumbrar a possibilidade de ter filhos, por algum motivo qualquer, porque não casou, porque não tem parceiro, porque tem uma vida prioritária, por qualquer motivo que seja, e recorra à preservação da fertilidade, à preservação de óvulos, para que lá na frente não aconteça o arrependimento. Hoje mesmo eu vi uma paciente que veio dos Estados Unidos com 44 anos com a ideia de preservar óvulos. Preservar óvulos com a idade dessa é uma aventura, né? Ela deveria ter acontecido 10 anos atrás. E não aconteceu. Chega no momento, ela não tem condição de ter filho, agora não quer e pensa em tardiamente. Eu vou dar uma entrada aqui para o nosso amigo Wilson Batista, lá de Patos, Minas, para contribuir com a gente. Boa noite, Orestes. Boa noite, Wilson. Ótimo, amigo. Com a sua chegada aí, prazer, então ficou glorioso o momento. Prazer enorme. Eu quero te agradecer pela gentileza em aceitar o nosso convite. Estou sempre conversando com pessoas críticas que analisam bem a ginecologia no aspecto clínico lá e tem contribuído muito com a gente. E você está aqui hoje, eu acho que foi uma grande aquisição. Te agradeço, tá, de coração. E gostaria, Luiz, que você falasse um pouquinho de você, como é que está a sua vida aí em Patos. Eu tenho muitos pacientes aí, amigos. O doutor Walter Morata recentemente esteve aqui com a gente. Nos conta aí como é que está o trabalho, como que você tem enfrentado essa questão de mulheres envelhecidas precocemente ou não. O pessoal tem cada dia. Tudo bem, eu sou de Patos, né? Moro em Patos, Minas. E hoje eu tenho trabalhado muito com casais inférteis. A gente tem percebido cada dia mais o pessoal querendo engravidar mais tarde, né, Orestes? O pessoal tem trabalhado mais, tem casado mais tarde, tem tentado a vida primeiro para depois pensar em ter filhos, né? E a gente tem percebido cada dia mais uma dificuldade dos casais nessa questão, e a gente tem observado cada dia mais, estava te ouvindo falar aqui, de mulheres que estão com baixa reserva ovariana, muito jovens, né? Esse é o problema também. Não, paciente com ovário policístico. E nós não sabemos por que está acontecendo isso, viu? Eu tenho mais de 20 anos que eu lido, estou vendo isso na prática. No meu passado, 10 anos atrás, a gente via, era um caso ou outro, mas agora está ficando outro. 32 anos, Orestes. Baixa contagem de folículos antrais, com uma periano de 0,42. Então, assim, 33 anos saudável, faz academia, muito. Então, vai explicar, né? E tem cada dia mais aparecido isso. E eu tenho visto que a reprodução humana tem cada dia mais novos desafios, porque nós temos cada vez mais pacientes com pior resposta ou mesmo pacientes com dificuldade maior de engravidar, né? Mas assim, Patos tem uma região boa, Patos é uma cidade boa, que recebe aí em torno de 900 mil, no máximo 1 milhão de pessoas ao redor. Eu te encaminho há um bom tempo pacientes, né? A gente tem bastante contato via telefone, mas pessoalmente, infelizmente, eu não te conheço ainda, mas não vai faltar oportunidade. Você não vou passar aí, um abraço. Não vou passar aí, vou te conhecer. A Rui está aqui me ajudando, escondidinha aqui, que ela chegou da academia ali, está toda... Mas ela é minha sócia, né? Sócia não, ela é minha parceira, é a minha... Isso, é a esposa patroa. Que manda mesmo, Orestes. Aqui em casa, a última palavra é sempre minha, sabe? Ela fala, faz isso, eu falo, já vou. A Rúbia, as pacientes são apaixonadas na Rúbia, fica feliz, ela dá o feedback, ela liga, ela comemora junto, as pacientes gostam muito.
feedback que eu estou te dando. Os pacientes amam isso e continuem fazendo isso, que você tem feito um excelente trabalho aí. Obrigado. Obrigado, Wilson. Ela é muito dedicada. Eu sei que é e realmente... Hoje mesmo trabalhamos 5 horas da manhã até agora trabalhando. E assim, ela quem gerencia. Fala aí. Ô Wilson, eu tenho algumas questões aqui de pacientes que me enviaram aí durante a semana, e são questões genéricas, essas questões clínicas, e eu gostaria de ouvir de você um comentário. Primeiro eu quero dizer para as pacientes aí, que estão na live, que pode perguntar, tá, gente? Eu vou responder aqui algumas coisas de fora, né, foi que me enviaram aqui, no outro aparelho aqui, e depois a gente vai voltar na live aí, para ouvir as pessoas. Ô Wilson, em relação, porque a síndrome de ovário policístico não é uma situação de baixa reserva ovariana em termos de quantidade de óvulos, mas de qualidade, sim. Nós temos pacientes aqui envelhecidos que produzem até a quantidade boa de óvulos, mas óvulos inferiores. Como você acha que dá para fazer uma abordagem clínica aí no consultório para melhorar a qualidade de óvulos dessas pacientes? Isso é questão que tem paciente que vem com ovário policístico no consultório e já traz o antibileriano pronto na minha mão. Só que elas antibileriano de ser. Fala, doutor, eu tenho um antibileriano excelente. Eu tenho 30 anos. Eu me engravido. Porque eu tenho menstruação regular, eu tô assim, eu tenho espinhas, e aí é um conjunto de fatores. Então, a primeira abordagem ela é multidisciplinar, Orestes. A primeira coisa que eu falo com o paciente, precisa fazer teste, a gente tem que aumentar o seu peso, tem que olhar a questão da resistência periférica insulina. Eu entro com a metformina, glifage, até hoje a gente tem, graças a Deus, o mioinositol que tem nos ajudado bastante. Só que essa pessoa tem que ter uma mudança de hábito, ela tem que melhorar a questão alimentar dela. Sim. Hábito de vida, eu falo que as pacientes com ovário policístico, elas dependem mais delas. Do que você. Você vai orientar, basicamente, né? Chegam no peso ideal e elas começam a menstruar, elas começam a menstruar certo, elas começam no controle de ovulação a ovular. Eu lanço mão, normalmente, de uma indução de ovulação, por exemplo, elas respondem bem. Tem pacientes que respondem bem, tem pacientes que não respondem bem. E eu tento, primeiramente, eu não uso de forma alguma, não faço nenhum tipo de indução aqui da questão de terapia de baixa complexidade, que eu consigo fazer aqui no consultório, sem a paciente estar estável, sem estar com baixo peso. Sem melhorar as funções clínicas. Eu sempre deixo terapia de reprodução assistida, essa parte de alta complexidade, deixo no meu bolso e falo, aqui. Se a gente não conseguir, eu ligo para o colega, o doutor Orestes, ele vai te receber lá e a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas eu tento esses fatores. Uma parte multidisciplinar, mando no nutricionista, mando no endócrino bem. Nós três alinhamos e depois disso eu sento com a paciente e a gente avalia junto. Só que eu sempre, Orestes, eu tenho percebido também, às vezes a gente come bola nessa questão, às vezes tem algo além do ovário policístico também. Então eu sempre pesquiso tudo. Então a paciente chega no meu consultório, eu pesquiso tudo e pesquiso o marido também. Faço aquela anamnese básica da infertilidade. Entendeu? Então, eu faço tudo em mentor. Aí, com você, como tem sido a questão do ovário policístico? O que você tem percebido? Pois é, Wilson. Eu tive uma última conversa aqui na live que estava falando exatamente isso. Não se pode encontrar uma paciente com ovário policístico imediatamente você colocar nela a pecha de ovário policístico e tratar como se fosse ovário policístico. Basta a gente lembrar que 20 até 25% dos casos você tem uma associação de fatores. Na mesma paciente você pode ter a anovulação e lesão tubária, ou a combinação com o sêmen do marido. Então, você não pode deixar de investigar, fazer aquela investigação básica
para testar os parâmetros todos que nós conhecemos, né? A questão do bairro, o marido, a secreção hormonal, prolactina, tireoide e tal. E o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é a mudança do estilo de vida, porque o peso ele é decisivo. Wilson, hoje eu atendi uma paciente que veio aqui da cidade pertinho, aqui, Janaú. A irmã dela teve uma filha que nasceu comigo, né, tratando dela há 10 anos atrás. Ela chegou na clínica e pesava um pouquinho acima de 100 quilos. E devia ter mais ou menos 1,64 m, 65. Eu falei para ela, olha, não dá para tratar assim, não, fazer uma dieta para você, aí que não vai ter resposta, não consigo induzir você a te colocar numa situação razoável. Ela não acreditou em mim, não gostou do que eu falei e foi embora. Mas aí 6 meses ela voltou com um balão intragástrico com 72 quilos. Eu falei, ó, então já foi uma vitória muito grande. Ela viu que ela não conseguia realmente ir para frente e perdeu 30 quilos com dieta, com balão intragástrico. E aí eu consegui fazer a fertilização e ela engravidou, teve filho, está muito feliz. E hoje veio a irmã dela, mas a mesma coisa. Você tem percebido, Obesa, você falou uma coisa importante, você tem percebido tanto que pacientes que têm ovário policístico têm engravidado pós-bariátrica? Não, mas ué, porque corta o grande problema que tem, que é a resistência insulínica. Eu conheço bastante disso aí, eu passei até por uma cirurgia parecida com essa, chamada sleeve, no passado, para corrigir o diabetes tipo 2, que é primo da ovário policístico, né? Uma insulina elevada, incompetente, vai só acumulando. Eu estou com muitos pacientes, gordura. Tem um colega que faz bariátrica com a gente no Veracruz, e várias pacientes obesas que não controlam, que não conseguem emagrecer, com ovário policístico, com a menorreia mais. E meu áudio tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Tem pessoas falando, tá cortando um pouquinho. Fala, tá cortando? A fala sua. Melhorou? Mas eu tô colocando um pouco mais perto, que eu acho que tá bastante. Melhorou. Então, o que acontece? Pode ser. A gente tem percebido, essas pacientes eu tenho feito a avaliação de peso, avaliação de IMC mesmo, e tenho conversado com elas. Tem paciente que não consegue emagrecer. Elas já falam comigo, doutor, eu não consigo. Elas fazem bariátrica que eu peço um tempo, falo pelo menos um ano. O bariátrico vai te pedir aí de 1 ano e meio, 2 anos, mas pelo menos 1 ano. Tem paciente que chega no consultório com 6 meses pós-bariátrica grávida. Eu fico uma arara, mas tomo. Resolveu a questão, né? E outra coisa, tratar o ovário policístico hoje não é questão de tratar a infertilidade, é cuidar da saúde. Porque nós temos uma série de implicações disso aí. Fertilidade é o mínimo. Dá para contornar, dá para tratar, dá para extrair óvulos, melhorar óvulos, dá para fazer um monte de coisa. Mas se ela persistir com o problema base dela de hiperinsulinemia, a evolução é para diabetes tipo 2, tipo 1 e aquelas complicações que a gente sabe. A obesidade é muito danosa, mesmo quando não tem ovário policístico. Já tendo obesidade, para mim aqui é muito ruim. O paciente consome muita medicação, o custo dela eleva bastante o tratamento e a qualidade de óvulos não é a mesma, a taxa de implantação não é a mesma. Seguinte, e a questão que eu tenho conversado com bastante paciente, até bom você falar disso, que eu tenho mostrado para elas, eu tenho estudado bastante a respeito disso, é o seguinte, hoje em dia, para avaliar a reserva ovariana, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto, eu acho que é uma coisa que você está perguntando. É o que eu falo com todos os meus pacientes. Hoje em dia, reserva ovariana é contagem de folículos antrais e antimileriano. Você acha algo diferente? E eu gosto mais, eu trabalho com os dois, né? Sempre, quase sempre. Mas eu, por incrível que pareça, eu prefiro a contagem de folículos antrais feita por mim. Entendeu? Eu tenho uma dissociação grande de laboratório. Eu chego um paciente que chega com uma antimileriana ali de 1,2. Eu coloco ela lá na maca, vou olhar, o contagem de folículos antrais está com 12 folículos antrais. Então, há uma dissociação do laboratório em relação à chave de ultrassom que você faz. Em 2 laboratórios. Então, o antimileriano, ele é fantástico, ele é muito importante e tal, mas não substitui a contagem de folículos antrais. Se eu tiver de fazer um ou outro, eu não tenho dúvida nenhuma que eu faço só. Hoje a gente está podendo fazer os dois. O ideal é fazer os dois, trabalhar com os dois, repetir, confirmar, toda aquela coisinha. A medicina não é ciência exata, né, Wilson?
Então tem essas falhas aí, mas a abordagem é essa, é a avaliação de reserva e ver a questão de história também do paciente, né? Paciente que teve manipulação de pelve, né? Foi operada, removeu aderências, paciente que teve endometriose, passou por tratamento para ressecar endometrioma. Então são casos dificílimos, né? São situações assim que a endometriose, a endometriose pega a paciente exatamente na fase mais produtiva da vida dela. Nos 30 e poucos anos, 34 anos, ela o que eu tenho falado com as minhas sonhando, pacientes com endometriose, né? Hoje eu tenho batido forte nisso, principalmente com endometriomas ovarianos. Eu sempre deixo claro para elas, ó, você vai ouvir várias opiniões, tem vários estudos, eu vou te mandar vários artigos 2022, 2021. Só que tem gente que o caboclo que é cirurgião, vitilaparoscópico, ele vai dar preferência para te operar, ele quer te operar. Hoje em dia, eu não indico como alguma cirurgia sem fazer o congelamento de ovos de jeito nenhum. Eu peço ao paciente até fazer fertilização, se possível, já resolver com a terapia de reprodução assistida, resolve sua vida, depois a gente pensa no endometrioma. A não ser que seja muito grande mesmo, porque cai a reserva ovariana mesmo, Oreste. Da minha experiência, ele perde muito. Fazer cirurgia de... Assim, eu fiz minha residência médica foi em 92 até 97, 5 anos. Naquela época lá, a gente ainda operava endometrioma, sabe? Fazia cirurgia naquela época. Mas logo nós vimos que aquilo era danoso para o paciente. Então a laparoscopia, ela ficou sendo um meio diagnóstico para endometriose. Você faz a laparoscopia, a gente fazia, ia lá, biopsiava a lesão para fazer o diagnóstico, certeza. Mas hoje nem isso, Wilson. A suspeita forte de endometriose, a ressonância bem feita por quem conhece bem do assunto, mas a clínica, mais aquela imagem de ultrassom, que para você que é experimentado no assunto, você não deixa o diagnóstico passar. Faz preservando um pouco. Porque a cirurgia, ela remove o endometrioma, mas ela remove o parênquima em volta do endometrioma que tem células boas, tem ovos que saem junto na cirurgia. O profissional não consegue identificar isso porque é visão microscópica. A cirurgia para remover endometrioma, ela prejudica. Não traz benefício e prejudica. E, inclusive, aqui eu tenho experiência grande. Eu chego com um paciente que removeu o endometrioma no ovário esquerdo. Vai passar por fertilização in vitro. Frequentemente, esse ovário que foi operado não responde com um folículozinho. E se ela tiver boa reserva no outro ovário, ela acaba respondendo bem. Então, é uma outra questão, né? São coisas, assim, que nós temos que ficar atentos para não passar. Falei para a paciente aqui, não dá para voltar atrás, não dá para voltar ao relógio, vamos tratar com aquilo que a gente tem. E hoje, o grande chance para essas pacientes que têm uma tendência a postergar a maternidade, por qualquer motivo que seja, é recorrer ao congelamento de óvulos. A taxa de gravidez em congelamento de óvulos hoje talvez seja até melhor que o fresco, sabe? É fantástico, a gente consegue, hoje mesmo, nós fizemos colocando 15 ovos na paciente para congelar. Então, assim, é muito bom, é um recurso fantástico, mas é para esses casos. O ideal é a gravidez. Eu sempre falo, olha, o ideal é que você engravide agora. Você pode? Está na sua vida? Está no seu propósito? Ok, o ideal é isso, não vai congelar. Não, doutor, não tenho propósito. Pergunta para os meus pacientes, é bom que você já responde. Que isso eu falo tudo agora. Se você tem uma paciente, ela está próximo de 35 anos, ela não é casada, ou ela é e não quer ter filhos por agora, qual a sua sugestão para essa paciente? Essa paciente está na linha de corte para congelar. Eu digo mesmo. Né? Tem que congelar. É propor para ela, a gravidez, e aí, vai a gravidez agora? Vou te orientar a engravidar e corretar, que seria o ideal, não é nem um congelamento. Porque o congelamento, às vezes não congela uma quantidade boa de ovos, não dá grande certeza no futuro. Mas se por algum motivo ela não puder engravidar agora, por qualquer que seja, o ideal é que se congele. Pelo menos 10 ovos. Se congelar 10 ovos, ela vai ter 2 tentativas com alta taxa de sucesso em qualquer momento da vida, né? Eu costumo falar, se você com 34 congelar óvulos,
e resolver engravidar com 40, você vai ter o prognóstico de uma paciente de 34. Tanto para a gravidez, tanto para aquelas intercorrências que acontecem com pacientes acima de 35 durante o pré-natal, tanto para aquelas doenças, né, as trissomias, complicações de hipertensão, diabetes, tudo aquilo que você conhece bem, que acontece no pré-natal do paciente depois dos 35 anos. A gravidez sempre é o primeiro remédio. O segundo remédio é esse aí, é de congelar ovos. Hoje a tecnologia nos permite, né? Coisa muito recente, já tem mais de 10, 12 anos que a gente pratica, e os resultados são cada vez melhores. Vamos manter muito bom. Ô Wilson, eu estou te vendo aí, todinhos partinhos. É bom, né, Wilson? Participar da vida dessas pacientes aí, realizando sonhos. Eu fiz medicina fetal, né? Não sei se você sabe, acho que sabe. Eu trabalho com medicina fetal. Eu faço a avaliação dos morfológicos dos pacientes, eu trabalho com gestação de medicina fetal. E há algum tempo eu tenho percebido que tem muito casal infertil na região e eu acabei fazendo uma pós-graduação em fertilidade para trabalhar com consultório de baixa complexidade. Então eu acabei em São Paulo, eu fiz residência em São Paulo, conheço todo mundo de São Paulo. Acabei voltando para São Paulo e ficando um ano fazendo, e agora esse ano eu devo voltar lá, porque falta isso no consultório, sabe, Orestes? E eu tentar resolver a baixa complexidade no meu consultório. Pacientes que eu consigo resolver, agora as que eu não consigo, já chega no consultório, eu não enrolo, eu sou bem real, as pacientes aqui falam que eu sou muito verdadeiro, eu sou bem verdadeiro. Eu também pago essa culpa também, porque assim, eu não consigo mentir para o paciente, falar com ela coisinha séria, de forma assim, para ela interpretar mal, achar que o doutor não fez grande esforço e tal, achar que está tudo bem. Não é tudo e vem no consultório, às vezes, vem tentando engravidar há 4 anos, Orestes. Tem 38 anos de idade, tentando possivelmente, algumas vêm com fator tubo peritoneal já com diagnóstico. O que eu vou fazer com essa paciente no meu consultório? Não tem como, né? Aguardar essa gravidez acidental, que acontece, não dá, né? Assim, realmente mexe com a consciência, né? A paciente vai acreditar e coisa e tal, né? E você tem tido muito abortamento aí recorrente, Wilson, paciente envelhecida? Muito. Eu estou fazendo uma porcentagem no meu consultório. Até eu quero, em 2 anos, eu quero ter essa porcentagem, quero avaliar. Estou fazendo com meu consultório. Tabular os dados aí. Digo mais. Não sei ao certo aqui agora, porque eu não estou olhando no meu computador, mas de cada 10 pacientes que eu estou tendo acima de 38, 39 anos, está dando um índice de quase 50% de abortamento, Orestes. Mas eu te perguntei exatamente por isso. Tá? Muito abortamento. Assim, todo dia eu tenho paciente com abortamento. Muito ovo seco, muito gestação embrionada. Tá? Tem envelhecendo, os pacientes têm tido um envelhecimento precoce, principalmente ambulatório. Eu estou assustado. A gente não sabe de onde está vindo isso. E uma coisa que eu tenho tentado, o que você acha? Isso que eu queria saber de Assim, você. A questão de suplementação vitamínica nessas pacientes inférteis. Você faz sempre, né? Você procura repor vitamina D, que hoje tem vários estudos. A vitamina D é consenso hoje, né? Não era, não. A vitamina D é consensual, isso a gente tem que fazer. E nós olhamos muito, Wilson, a questão dos andrógenos, sabe? Nós temos muitos pacientes aí que têm uma reserva ovariana por insuficiência androgênica mesmo. Tem o ovário policístico que é a parte, né? Estou falando do restante. Então, assim, eu tenho uma experiência boa em fazer suplementação transdérmica com a testosterona transdérmica, dose baixinha, né? 25 miligramas, para esses pacientes específicos com baixa reserva. Quando você faz isso, faz folículos antrais, você ganha uma resposta fantástica. E rápido, Wilson. Rápido. Você usa 30 dias e já vê resultado no sentido de melhorar aquela seleção inicial de óvulos. E o paciente que vai fazer fertilização melhora a qualidade dos óvulos.
Então, na minha Você parte, avalia eu faço isso, faço estrógeno vitamina sempre no seu consultório, D. pede ideia, pede todos tudo. Peço sempre. Peço sempre. Tem gente que tem excesso e outras que tem uma deficiência. E a baixa reserva ovariana, eu uso. Você pode administrar DEA também, entendeu? Você pode fazer isso. Né? Mas eu prefiro. Sim. Que o DEA é um precursor androgênico. Eu prefiro dar para ela testosterona direto. Dosinha fraquinha, transdérmica aplica uma vez por dia na manhã no braço, 25 miligramas, e você consegue colher o resultado rapidinho. Então, 25 miligramas por aplicação. Farmácia de manipulação, inclusive eu uso testosterona transdérmica, sabe? Eu tive você não deve ter ficado sabendo, mas eu tive uma adenoma de hipófise. Ele te conhece. Oi. Robson me contou. Ele falou que o Robson já comia urologia. É, né? O Robson já comia, exatamente. Aí eu fiz uma cirurgia, ressequei, mas fiquei com deficiência de testosterona. Aí, para continuar vivendo, a gente tem que repor. Então, eu faço reposição 8 anos, tranquilo. E faço eu fabrico aqui, né, tem uma farmácia muito boa aqui, manipula. Eu aplico a dose, 50 miligramas, que é meu caso. Mas na mulher, 25 miligramas, é uma dose fantástica. Se você tiver a oportunidade de olhar, você experimenta para você ver. É um recurso muito bom. Paciente com baixa reserva, que você está tentando abordar ali, né? O paciente quer esperar um pouquinho, não quer fazer nada mais diferente, faz isso, que eu acho Show que de você bola. vai gostar. O resultado é muito bom, fantástico. O que mais? O que as pacientes estão perguntando? Então, tá. O que você quer mais abranger aí na questão de infertilidade? Eu vou olhar aqui. Eu vou olhar aqui algumas perguntinhas que tem aqui, Wilson. Eu tenho aqui. Tem uma paciente perguntando qual a vitamina indicada para óvulos que não estão com qualidade boa. Né? Fala alguma coisa para ela aí, Wilson. Eu sempre reponho. É uma pergunta da live aí. Ó. Eu não sei o que a Orestes acha, mas eu sempre reponho. Eu faço um complexo vitamínico. Eu tenho o meu complexo polivitamínico, que eu deixo sempre. Eu brinco que a minha lixeirinha do computador já está do lado do complexo. Eu reponho vitamina D, eu reponho zinco, eu reponho selênio, e eu faço um complexo vitamínico completo com enzima Q10. Eu tenho cada dia mais tentado tudo aquilo que tem saído novo. Tem um estudo muito bacana de ácidos graxos, selênio, zinco e coenzima Q10 do ano passado. Um estudo europeu que foi apresentado até na ESHRE, que ele demonstrou que algumas pacientes tinham um resultado melhor na questão de melhora da taxa de nascidos vivos. Pouca coisa, mas tinha com reposição. Então, hoje em dia eu tenho tentado repor todas essas vitaminas que eu falei, e mais algumas, são várias. É um complexo vitamínico que a gente tem tentado lançar a mão. Acho que todos os infertilizantes iguais a você, ou nós que temos tentado em consultório fazer tratamento de baixa complexidade, a gente tem reposto e tem dado resultado. Não tem que repor, realmente. Uma coisa interessante, essa paciente perguntou aí, mas não falou nada da história dela, porque não sabe o que é, não sabe a idade, né? E principalmente a questão do peso dela, tem que ver esse aspecto aí, o que pode fazer. Porque se estiver acima do peso, a melhor abordagem no primeiro momento é multidisciplinar, né? Hoje a gente não consegue. E outra coisa que eu não aceito mais no consultório é quem quer engravidar, vir só a esposa. Isso acabou. O casal. O que eu posso resolver numa... a infertilidade é conjugal. E tem inúmeros estudos que mostram que é meio a meio. 50% das infertilidades estão na mulher, 50% estão no homem. Hoje em dia a gente tem muito homem infértil. Você tem percebido tanto que tem aumentado a infertilidade masculina? Está superando a mulher, você acredita uma coisa dessa? Na minha época lá atrás era 20%, né? Hoje chega a 50% no mínimo. Não, tem um estudo que foi apresentado pelo Dr. Jorge Ueno lá em São Paulo, mostrando que 50% das infertilidades do que eles atendiam era homem, 50% era mulher. É no mínimo isso, ou mais, dependendo do local, né? Ou Wilson. Mas é só, pode acho continuar, importante falar isso, porque antigamente vinha só a esposa, hoje tem vindo o casal. Eu já tenho pedido todos os exames dos homens, eu encaminho o urologista depois, eu já peço para já resolver.
Então eu já peço tudo. E aí depois, se der alguma alteração, eu já falo, ó, você vai passar no urologista e tal. Porque às vezes a gente tem dificuldade para urologista que trabalha com a parte andrológica, né? Hoje tem, né? E agora eu tenho tentado, mas assim, hoje é o casal que é o infértil. Infertilidade é conjugal, a infertilidade não é feminina. Não, mas quando eu comecei a atividade aqui na minha cidade, quando eu voltei para cá, em 1997, quem ia era só a mulher. O marido nem passava na porta. Ele não ia por dois motivos. Primeiro, que ele ficava com medo dos amigos associarem aquilo ali, a performance sexual, que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Então, fulano tá assim e tal. Então, ele morria de medo, não ia na clínica. E deixava nas costas da coitada da mulher, que tinha que aguentar a parada todinha. Ela não entendia tudo direitinho, tinha que traduzir para ele, para convencer a mulher a fazer as coisas e tal, e deixava. Mas hoje não. Hoje a minha secretária, quando marca consulta com a mulher, ela fala com o paciente, olha, o doutor Areto não gosta que a paciente venha sem o marido. E vai poder vir com você e faz um ajeito lá para marcar um dia, um outro horário, para ver se tem condições. É claro que eu vou atender a paciente se o marido viaja, não sei o que e tal, não tem problema. Mas aí eu me esforço muito para ter o marido junto. Não só por essa questão da investigação ser mais completa, e você conseguir colher a história melhor, mas principalmente para dar um apoio moral para essa mulher, que ela já carrega o estigma muito grande. A mulher nasceu brincando com bonequinha, veio lá de trás para ser mãe, chega de uma hora para outra, ela foi obstaculada, o homem às vezes aceita a infertilidade de uma forma melhor, mas a mulher não é fácil. Tem uma paciente perguntando aqui, essa pergunta é até para você. Paciente de 34 anos, chama Rosilene, a MH de 0,23, fez uma FIV sem sucesso. Ela perguntou se a suplementação pode ajudar ou não adianta no caso dela. Não, eu estou vendo que é Paula Nayase, né? 34 anos. Lá em cima tem uma outra também. Rosilene. Beatriz Amanda, Mônica. Rosilene, 34 anos, antimileriano. O Wilson, antimileriano, ele é muito... Tem que fazer a contagem de folículos antrais, viu, Rosilene? Para somar aí, se tiver baixa contagem do tipo 4 folículos antrais, com esse antimileriano 0,23, o prognóstico não é bom, não, né? O prognóstico, o antimileriano abaixo de 1, Wilson, é muito ruim. Ele só é salvo se você encontrar mais do que 6 folículos antrais, entendeu? Essa pergunta aí eu todo mundo quer saber, eu falo até que é a pergunta, esse vale até dinheiro. Qual paciente vale $1 milhão. Se você tivesse um consultório igual ao meu em Patos de Minas e não trabalhasse, e não tivesse um laboratório igual você tem top aí, e você tivesse que decidir entre a paciente que fica e a paciente que vai para você, aí você chegaria... A paciente que chega com antimileriano abaixo de 1 e contagem de folículos antrais de 6 ou 7 abaixo, essa paciente você encaminha ou você mantém no seu consultório? Não, essa paciente eu trato. Você acha dela. que o score, tá? O score hoje mais ou menos é um antimileriano de 1 e uma contagem de folículos antrais menor que 6 ou 7, não é isso? O ponto nosso de prognóstico para gravidez, o prognóstico de gravidez para antimileriano tem que ser acima de 1. Para ter uma chance que a gente fala de razoável. Não dá para quantificar. E folículos antrais, acima de 6. E essa paciente tem baixa reserva, mas tem um prognóstico ainda bom. E é uma boa candidata para usar a testosterona aí durante um ciclo. Porque o problema é segurar esse tipo de paciente no interior. Não dá para segurar. O tipo de paciente, quando a gente fala, ó, querida, nós temos que te encaminhar, é difícil ouvir o não, né? Chega o doutor Wilson vai falar para ela, ó, hoje eu não consigo te ajudar. Eu tenho hoje muita restrição no seu tratamento. Eu não consigo, não tenho laboratório para te fertilizar, então eu tenho que te caminhar para terapia de reprodução assistida. Eu preciso de alta complexidade. Hoje a alta de complexidade nós só temos na região, em Patos a gente não tem, então eu tenho que te encaminhar, mas é difícil ouvir isso, Orestes. Elas têm uma resistência, troca de médicos, mas assim, eu sempre deixo muito claro, existe o padrão. O padrão tem que ser seguido
E eu sempre mostro e tudo, só que eu não enrolo o paciente. Eu prefiro ser verdadeiro e ela engravidar com outro colega, engravidar com você. Tem que ser verdadeiro. Ela pode falar, fazer a escolha dela, né? Mas, assim, fazer a escolha consciente. É falar. Essa Rosilene, por exemplo. Ó, Rosilene, tem isso ruim aqui no seu caso, que é uma mulherinha 0,1. Ela tem que confirmar se é isso mesmo, que o laboratório às vezes erra, né? Fazer contagem de folículos antrais e se ficar confirmado que é isso mesmo, isso aqui é tratamento de reprodução assistida. Agora, se por algum motivo ela não quiser acampar, aí você pode tentar fazer alguma coisa aí, mas realmente não é para sempre ficar esperando o quê? E essa Paula, né? Não vai melhorar. Paula Rayane aí, né? Nayane aí, é a próxima pergunta. Lê aí. Paula Nayane. Beatriz Amanda, não, fiz a fertilização e não consegui. Nayane, FSH 7. Tá onde? Ah, tá. Paula Nayane, o FSH. Olha, Wilson, esse LH dela tá dando 21,9, muito alto para terceiro dia. Pode ter erro laboratorial. Né? Isso esse aí tava com. Essa que é a questão. Eu não confio no laboratório de cara. Você tem que completar. E outra coisa, o FSH, ele trai muito, sabe, Wilson? O FSH, quando ele está alterado, está alterado. Mas ele, quando está normal, ele trai muito. Então, hoje em dia, a gente não está nem usando FSH para avaliar a reserva. É o antimileniano e antrais, folículos antrais. Viu, Paula Nayane? Tem aí, está alterado, terceiro dia, mas não é isso, não. Se você morar aí perto aí de Patos de Minas, vai lá, doutor Wilson, para completar essa história, meu bem. Precisa estudar. Porque se ficar mantido nisso aí, se for essa impressão que a gente está tendo, se o laboratório estiver certo, se o antimileriano e antrais estiver ruim, você não pode perder tempo, não. Esse caso aí, especialmente se você estiver na vizinhança dos 35 anos. É o que eu falei no começo da live. Às vezes o pessoal tem... Aquilo, estou apenas repetindo aí o pessoal. Isso não avalia a reserva ovariana. A reserva ovariana, a gente tem que bater no contagem de folículos antrais, antimileriano, e ter uma história bem colhida. Hoje, infertilidade não dá para ter anamnese mais ou menos. Anamnese completa. Meio boca não. A Eliette está falando que toma metilfolato e ômega 3 e coenzima Q10. Já foi aquilo que você colocou ainda há pouco. É uma associação boa, tá, Eliette? Mas estuda direitinho o caso aí. Vê o que você tem. Se tem fertilidade, se não tem, tá? Idade, tudo. Né? Isso aí pode ajudar muito, mas tem que ver o que tem por trás disso aí. Ô, Wilson, eu vou passar aqui. Cadê? Para mim, ó, aquela pergunta ali. Beatriz Amanda, de 14 ovos, só tive 2 embriões de D3. Os outros estavam em processo lento. Beatriz, assim, não é muito comum isso, né? Mas tem que ver, esses 14 óvulos estavam maduros, né? Hoje nós colhemos quantos ovos? Uns 15, né? Uns 15 ovos e Rubens injetou 10. Tinha 5 ovos que eram imaturos, então a gente nem conta. Né? Porque ovos ruins a gente não injeta. Agora, a transferência que a gente faz aqui é no D5. É no estágio de blastocisto, porque é aí que seleciona embriões de D3, 50% deles param de desenvolver. Param na estufa e param na barriga da paciente. Então, a gente leva sempre para lá. Eu não sei se a coleta aconteceu com ovos ainda imaturos, tem que olhar direitinho, ver o prontuário, o protocolo de indução que foi utilizado, tá? Isso é tudo importante para saber a qualidade dos ovos, se você está acima do peso, se tem ovário policístico, porque o ovário policístico é isso mesmo, produz aqui tanto de ovos e 20% que é bom. Viu, Beatriz? No seu caso, tem que investigar. Se você teve 14 ovos, significa que você tem ainda uma reserva boa. Dá para aprimorar essa aí. Cristiane aí, ó, abaixo aí, tem uma pergunta bacana também, Orestes. Costa.Cristiane. Vou procurar aqui. Costa.Cristiane. Doutor, estou com 45 anos. Vixe, cadê tá fácil. Lê aí, Luiz, por favor. Vou responder mais rápido aqui, porque senão acaba que a gente não responde todo mundo. Doutor, estou com 45 anos. Tem chance de engravidar? Meu marido só tem 5 mil... Quer dizer, 5 milhões de espermatozoides. Mas minha menstruação ainda está certinha. Infelizmente, aí tem 2 problemas, né? 2.
anos. 2. E o mais grave é o dela. 5 milhões dá para aspirar ali e achar uns bonitinhos. Ah, não. 5 milhões. A gente faz punção de epidídimo, o paciente tem zero, azospermia. A gente consegue... vi aqui agora. A gente faz punção e extrai. O micromanipulador de gametas, ele salvou o homem. Porque quando eu comecei lá atrás, em 92, não existia a injeção citoplasmática. Era só a fertilização in vitro convencional. E a fertilização in vitro convencional precisava de ter pelo menos 1 milhão de espermatozoides normais após o beneficiamento, para você ter uma taxa de fertilização aceitável. Mas com o trabalho lá da Itália de Filicore, que veio para salvar. Salvou tanto que hoje eu não faço mais fertilização in vitro convencional na nossa clínica. Nós injetamos 100% dos casos para garantir a fertilização. Você tem urologista que faz a questão da punção de epidídimo? Qual técnica que vocês têm usado aí? Você mesmo? Sou eu quem faço, Wilson, há muitos anos. É o seguinte, eu fiz agora, eu coloquei na iStory aí, o caso que nós fizemos hoje, nenhuma sequência. Eu tenho o nosso protocolo, eu faço inclusive com bloqueio, né, um bloqueio local, né, e um botãozinho anestésico, e dá uma sedação leve no paciente. A gente usa agulha fina para funcionar epidídimo, se falha a gente passa com uma agulha mais importante, e quando você não consegue extrair material de epidídimo na azospermia, aí nós acessamos o parênquima. Nós temos um sistema de vácuo extração aqui, que funciona como se fosse uma agulhona grossona, aquela agulha vermelha. Então a gente conecta e consegue introduzir no testículo com uma única entrada, com uma única perfuração e explorar todo o testículo, os 4 quadrantes do testículo, e conseguimos aspirar todo o material em grande quantidade. Se existir espermatozoides retidos no parênquima testicular, a gente aspira, tá? É muito difícil você falhar nesse aspecto. O caso típico que nós fizemos, que a gente faz punção e não tem erro, é paciente que tem azospermia, mas tem perfil hormonal normal. Azospermia obstrutivo, no caso. Tá baixo. É obstrutivo, é FSH baixo, né, o não alto, que tenha volume testicular preservado, que não tenha fibrose. Esses casos, 90% deles é obstrutivo, é sequela de algumas condições, como DST e tal. E a gente extrai com uma punção com agulha fina, o paciente sai andando, vai embora, tranquilo, sem maiores queixas. Fantástico. Beleza. Tem uma paciente perguntando aqui se eu atendo online. Eu tenho 3 filhas, tenho 3 mocinhas, minhas pequenininhas. Até para conseguir fazer a live aqui, né? elas ficam batendo na porta ali. E agora, mas você vai atender sim, Wilson. Você atende durante o horário do consultório. Eu vou ter que aprender ainda, Paulo, para atender online. Eu não estou conseguindo ainda. Ainda não estou conseguindo, mas eu vou me organizar. Mas você consegue, você pode fazer diretamente pelo WhatsApp, que todo mundo tem. Se você for instalar um sistema para fazer online e tal, é mais difícil para o paciente, ele não vai ter acesso, Zoom, não sei o que, aquelas coisas. Eu atendo o WhatsApp mesmo. Lance, chamo, e você marca no seu horário, na sua agenda, lá no consultório. Tá vivendo e aprendendo. Estou aprendendo com você. Faz com o WhatsApp. Se quiser fazer também aqui uma chamada de vídeo aqui no Instagram, você também consegue fazer. E faz no seu horário de trabalho lá, ó. É só destinar, põe na agenda igual outra qualquer. É o meu caso, eu não levo trabalho para casa, eu não faço trabalho à noite, mas durante o meu atendimento eu atendo. A Bahia, o pessoal mora a 700 quilômetros, 500 quilômetros, aí eu atendo, eles vêm, peço os exames, aí quando vem para mim, para mostrar o resultado do exame, aí eu avalio, eu faço ultrassom. Então, a primeira consulta pode falar com o Orestes, com a Rubelar, que tem que fazer online. Aí já pede tudo. Não, eu faço online. Inclusive mais barato. Ajuda muito o paciente, viu? Elas gostam disso. E quem mora a 500 quilômetros de distância, para vir aqui consultar, para eu pedir o exame, para mandar lá para cá, então fica aquela confusão. Então, às vezes faz online, eu peço tudo, tem a rotina completa, aí a pessoa vem e já leva medicamento. Pode fazer online, você vai ajudar seus pacientes muito, viu? Se Deus quiser. Estamos andando rápido, viu, Wilson? 20 horas e 46 minutos, vamos conversar aqui só mais uns 5 minutos. Deixa eu ver aqui, eu estou aqui com uma sequência aqui, sabe, de perguntas aqui que chegaram, não vai dar. Mas deixa eu ver o que está relacionado com a gente. Vê aí, lê a pergunta e já você fala, a gente responde junto.
Então tá, entrei na menopausa com 27 anos. É uma história que está cada vez mais frequente. E hoje está com 39 anos. Há um milagre pela gravidez? Eu sou verdade. Olha, minha querida. Talvez. Isso. Não, com certeza a doação de óvulos vai caber aqui. Se é menopausa mesmo, infelizmente, meu bem, a menopausa é um fato irreversível. Menopausa significa que todos os óvulos acabaram. Então não tem óvulos. Mas tem uma grande alternativa que é a doação de óvulos. Nós temos um programa, nós temos um grande número de bebês nascidos com doação de óvulos. Você vai ter que... A gente consegue... Você foi enrolar nessa resposta aí. Nós não vamos acabar hoje aqui, não. Não, eu vou andar rapidinho. Então é o seguinte, a doação de óvulos, a gente consegue uma paciente com as mesmas características físicas da mulher, pele, cabelo, olhos, altura, peso, sanguíneo, para bater certinho. E fertiliza com o sêmen do marido e transfere os embriões de ótima qualidade. Porque as doadoras nossas aqui têm no máximo 30 anos de idade. Aqui tem uma pergunta que é: como é a preservação da fertilidade? Gente, preservação da fertilidade é você guardar óvulos para uso no futuro. O ideal é que você engravide agora e tenha quantos filhos quiser. Mas se você não puder engravidar, por qualquer motivo que seja, passe por um processo de coleta de óvulos para guardar, para você engravidar quando encontrar o parceirão, quando encontrar o príncipe encantado, se essa for a questão. Tá bom? Ô, Wilson, só cortando o Orestes aqui, então o paciente aí falou que vai te chamar no WhatsApp para você consultá-la, viu? Eu já vi aqui, já. Você viu? Aí qualquer coisa você fala com o Orestes. Eu vou pôr o Orestes, vou dar um couro no Orestes, ele está atrapalhando a minha vida aqui. Então eu tenho que resolver. Marca o WhatsApp. Estou aprendendo, estamos aprendendo. Bacana. É isso. Nós temos que aprender. Eu sou troglodita dessa era virtual, né? É isso aí. Mas estou evoluindo. O importante é isso. Minha mãe entrou em menopausa com 35 anos, teria eu mesmo vim. Olha, gente, isso aqui é uma relação íntima, tá? Há uma relação íntima entre a menopausa da filha e da mãe. Mas não é obrigatório. Mas isso aqui isso que é um caso que requer avaliação de reserva ovariana o quanto antes. Porque realmente pode ser que você vai ter esse filho. Então, faça um estudo da reserva ovariana, tá ok? Aqui a menina pergunta como funciona o banco de óvulos. O banco de óvulos é um sistema que a gente tem. Nós temos ovos congelados e temos ovos a fresco. E esses ovos são destinados para pacientes que já não tem mais ovos para reproduzir. Tá? Não tem ovos, mas a gente coloca ovos de uma doadora jovem com suas características físicas. E também esse é o sistema que a gente usa para tratar, né, gravidez na relação homoafetiva masculina. Ô, Wilson, então era isso, meu amigo. Não, só tem Você quer acrescentar uma pergunta aqui da última, que a Derla perguntou. Eu tenho as trompas obstruídas, posso engravidar? Infelizmente, filha, você só vai engravidar com o Dr. Orestes. Com as duas trompas obstruídas eu não consigo resolver. Está tendo muita gravidez ectópica, cada dia mais. A gente tem percebido que ou endometriose, ou processo ectópico, as pacientes acabam ou perdendo a trompa ou mesmo tendo obstrução tubária. E é um problema mecânico que eu explico para os pacientes. É algo que eu não consigo resolver e essa questão só mesmo a clínica de fertilidade mesmo para fazer a implantação mesmo de embrião. Wilson, lá na minha época também, eu gosto sempre de falar do meu passado com Haroldo Camargo, lá nas clínicas da UFMG. Naquela época lá a gente operava trompa, sabe, Wilson? Porque os resultados da reprodução assistida eram muito ruins. Era 15% de sucesso por tentativa. Então ainda existia aquela conversa de desobstruir trompa. Hoje a gente sabe que não existe isso. Mesmo que você consiga deixar a trompa perto, ela não vai adquirir a função dela, que é aquela de ordenhar para conduzir o embrião de volta para o útero. Quando acontece a fertilização, ele está voltando, ele acaba impactando na trompa e nós vamos ter a gravidez tubária. Cirurgia de gravidez tubária, tenta manter a trompa e a paciente engravidar de novo, ectópica. Isso. Mas tubária novamente. Primeiramente, foi um prazer é a razão. Contigo. A gente não se conhece pessoalmente, você e a Rubia, mas eu tenho um carinho muito grande por vocês. Vocês têm tratado minhas pacientes cada dia mais, vocês têm cuidado das minhas pacientes.
Às vezes a gente dá uma sumida, mas é questão de trabalho, filhos. Eu virei pai recentemente, aí 2 anos de novo, então a vida, a vida me deu presente, mas acaba que a gente come. Mas assim, obrigado pela oportunidade, obrigado pela live. Espero que todos tenham gostado da discussão de caso. A gente não consegue estender muito, porque é uma área muito abrangente. A fertilidade hoje. Não dá para falar genericamente, né? Cada caso é um caso, cada caso tem que ser avaliado na sua individualidade para ter uma opinião assim, bem fundamentada. Mas eu vou te agradecer de coração, dizer que você é uma referência para a gente. Gosto muito do seu trabalho, você é por demais sério. As pacientes que chegam aqui estão falando muito bem de você. E a live aqui é a prova final. Você aí está parecendo um popstar. Aí depois você lê para você os elogios seus aí. Mas só para te colocar lá em cima, né? Uma bênção e tal. Quem te conhece aí, que fez para... Realmente, só de parabéns. Wilson, parabéns mesmo, de coração. E que Deus te mantenha aí com essa disposição. Em nome de Jesus. Poder cuidar bem das suas pacientes. É o que eu falo. Sem Deus eu não vou em lugar nenhum. Tá bom, nenhum. meu amigo? E hoje eu tenho, graças a Deus, algumas pacientes que eu tenho um carinho gigante, eu amo minhas pacientes. Elas sabem como que eu sou, elas falam que eu sou bravo, mas que eu sou verdadeiro, mas eu tô... Mas no final, a competência, o compromisso seu com o bem-estar dela prevalece. E eu tô do lado delas porque daí isso é importante. Volta atrás. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, que Deus cuida de você e a família e o baby. Beijo. Tá bom? Obrigada a todos. Audiência aí, muito obrigado, gente. Vocês foram ótimos. Semana que vem nós vamos falar sobre a questão emocional da gravidez. Tá bom? Fica com Deus. Tchau para vocês. Tchau. Viu?